Os irmãos que estão ao vivo conosco através do Facebook, nós estamos agora com a leitura bíblica em Deuteronômio 25, versículo 15. Esse é o versículo que nós vamos ler neste momento para compartilharmos com você a palavra de Deus. E esse texto nos diz assim: terás peso integral e justo, efa integral e justo, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Amém? Esse é o texto bíblico da nossa leitura diária. A outra tradução está escrito assim: tenham pesos e medidas exatos e honestos, para que vocês vivam muito tempo na terra que o Senhor, o teu Deus, dá a vocês. Amém? Queridos irmãos, nós vamos estar agora tendo um momento de reflexão bíblica, de meditação na palavra de Deus. Eu creio que Jesus vai falar, por certo, aos corações nesta tarde. Antes eu quero orar ao Senhor, agradecendo a Deus em oração pela palavra, para nós também podermos compartilhar aqui uma palavra da parte do Senhor. Pai, em nome de Jesus, te agradeço pela palavra que acabamos de ler, por esse texto. Peço que o Senhor, pelo teu Espírito, venha encher a nossa vida, nos dando inspiração, direção na palavra, revelação, e que o Senhor, mais uma tarde, venha falar de maneira toda especial aos corações, que vidas em ouvir realmente a tua voz. Nos ensina que assim como a chuva e pão para aquele que come, assim é também a palavra que sai da boca de Deus. Não torna para ele vazia, sem cumprir a sua vontade, aquilo que lhe apraz, e se concretizar para aquilo que o Senhor enviou. Revela a tua vontade, o teu propósito, e realiza a tua obra através da tua palavra nessa tarde, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Meus irmãos, eu quero saudar com muita alegria os irmãos que estão ao vivo conosco no Facebook também, participando dessa tarde da nossa programação. Irmão José, a paz do Senhor. Irmã Sandra Rocha, a paz do Senhor. Boa tarde. Cada ouvinte, cada irmão que está aí na sintonia conosco neste momento, todos são bem-vindos aqui nessa programação, na programação Compartilhando Vida, que tem o alvo de, aleluia, salvar, de edificar vidas, de transformar pessoas através do Evangelho do Senhor e do Salvador Jesus Cristo. Amém? No Facebook, quem desejar compartilhar a live, fique à vontade para poder fazer isso nessa tarde, compartilhando, para que mais vidas venham a ser alcançadas através da ministração da palavra de Deus. Queridos, eu quero hoje refletir com você sobre o segredo para desfrutar do reino de Deus, para permanecer no reino de Deus e desfrutar do reino de Deus. É muito importante nós entendermos que o povo de Israel, o povo de Deus, que estava indo em direção à terra prometida, e agora o livro de Deuteronômio trata exatamente com aqueles que iriam entrar no reino e desfrutar dele. A porta de entrada para essa geração entrar no reino de Deus, na terra que Deus deu para o povo de Israel, foi a graça de Deus. A graça de Deus, o seu amor, o seu prazer em abençoar essa geração. Tem um texto aqui que a Bíblia diz que não foi por méritos deles, por conta das suas obras de justiça, que eles estavam entrando nessa terra, mas foi por causa da graça de Deus e da sua
misericórdia e fidelidade. Mas a permanência no reino de Israel, no reino de Deus, dependia da obediência, dependia de princípios, a qual o Senhor determinara para com o seu povo, para com o povo de Deus. Então, uma coisa é alguém entrar no reino e desfrutar desses benefícios do reino de Deus. Outra coisa é a permanência. Para entrar é pela graça, pela bondade, pela misericórdia de Deus. É claro, por crer nele, na sua palavra, né? Porque é a mão poderosa de Deus que direciona, que conduz o seu povo. Mas a permanência depende da obediência aos princípios e orientações da palavra de Deus. Então a gente precisa entender algo importante aqui nesse capítulo. Aqui está alguns assuntos, mas hoje nós vamos destacar no capítulo 25 acerca da justiça e também da injustiça, destacando que a justiça agrada a Deus, mas a injustiça é abominável diante de Deus. Injustiça é abominável aos olhos do Senhor. A injustiça é abominável aos olhos do Senhor. Está aqui no versículo de número 16 do capítulo 25 de Deuteronômio. Está escrito: porque é abominação ao Senhor teu Deus todo aquele que pratica a injustiça. Está essa palavra revelando que Deus, ele abomina aquele que pratica a injustiça. Portanto, a injustiça é abominável ou é abominação aos olhos do Senhor. Então, vamos destacar aqui algumas razões pela qual nós devemos rejeitar a injustiça, né? Algumas razões pela qual nós devemos rejeitar a injustiça. Em primeiro lugar, devemos rejeitar a injustiça, porque a injustiça não agrada a Deus. E quem deseja agradar a Deus, ao Criador, ao nosso Deus, ao Salvador, deve rejeitar a injustiça. Amém? Quem quer agradar a Deus deve rejeitar a injustiça. Isso está no Salmo de número 5 e o versículo de número 4, que diz assim: porque tu não és Deus que se agrade com a injustiça, e contigo não subsiste o mal. Então, Deus, o Criador, o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Criador, ele não se agrada da injustiça. Ele não se agrada daqueles que cometem e praticam o mal. Aleluia! Tem mais uma palavra aqui que está em Provérbios, livro de Provérbios. Olha só, capítulo 11 de Provérbios, o versículo de número 1. A palavra de Deus diz assim: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Amém? Balança enganosa é abominação ao Senhor, para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Deus, ele abomina balança enganosa ou injustiça. Pastor, o que é balança enganosa? Né? Vamos trazer um exemplo prático aqui, né? A Bíblia revela que Deus não se agrada de balança enganosa. Isso tem a ver com o quê? Com quando alguém vai colocar os pesos em uma balança, ele alterar, né, de acordo com a pessoa, alterar a fórmula de julgamento, podemos definir assim.
Por exemplo, o que está acontecendo em muitos lugares, no passado já aconteceu, e Deus, por isso que vem essa palavra para o povo de Deus, para o povo de Israel, né? Mas nos dias de hoje também tem acontecido injustiça. Você vê isso, injustiça desde a base da sociedade. Às vezes, pais que não são justos com os seus filhos, filhos que não são justos, né? Uns com os outros. Isso acontece em casa, muitas vezes, quando há ali esse pecado da injustiça, na sociedade, entre as pessoas, muitas vezes, quando vai julgar uma situação, de acordo com quem a pessoa está lidando, ele vai julgar aquele fator. Por exemplo, em diversos ambientes, né, nós vamos perceber que muitas vezes há injustiça. Há uma mudança de critério de acordo com a pessoa que está sendo julgada em certas situações. Lá no livro do próprio de Êxodo, Levítico também, o Senhor diz assim, olha, não é porque alguém é pobre que você vai punir o justo porque alguém é pobre. Quer dizer, quando você for julgar, julgue de acordo com a justiça, mas não prefira dar uma causa para o pobre só porque ele é pobre, mas tenha uma atitude de justiça. Mas também não beneficie o rico, né? Porque ele é rico, mas julgue cada causa com justiça. Existe nos dias de hoje causas trabalhistas, né? Muitas causas trabalhistas. E aí, quando essa causa é levada à justiça, é porque alguém está se sentindo de alguma maneira lesado, de certa maneira. Ou não, porque existe, eu vou citar um exemplo nessa questão de trabalho, existe patrões que são injustos, né, com seus funcionários, e é verdade. E a justiça comum tem a abertura para que quem se sente oprimido ou ofendido possa ir à justiça reivindicar os seus direitos, conversar com o seu patrão primeiro, né, para informar para ele, olha, eu estou sendo lesado aqui nesse ponto, eu estou me sentindo prejudicado. Ter uma conversa para solucionar aquele problema. Mas se não tiver a solução, há a justiça para as pessoas ir até a justiça buscar a solução dessa falta, desse problema. Por outro lado, há funcionários, há pessoas que são, de certa maneira, aproveitador. Ele vai tentar achar no patrão alguma coisa. Tem pessoas, por exemplo, que se vê um patrão prosperar ou sendo bem-sucedido através do empreendimento que ele está empreendendo, tem pessoas que ficam com inveja e dizem assim, eu vou achar alguma coisa para me levar ele à justiça, para mim tentar arrancar dessa empresa algum valor financeiro. Quer dizer, a pessoa está tentando encontrar algum motivo em uma empresa para se dar bem. Tem pessoas que estão buscando a ocasião para se beneficiar, mas não com justiça. Não com justiça. Então, tem um texto aqui na Bíblia que fala, quando você for julgar, ou quando os juízes forem julgar, não beneficie o pobre só porque ele é pobre, e também não beneficie o rico porque ele é rico, mas julgue de maneira justa. É isso que a palavra de Deus ensina, né? Nós estamos vivendo uma época também de muita injustiça na questão política na nossa nação. Se nós observarmos, existe um lado, de certa maneira, existe em algumas ocasiões um lado sendo prejudicado por causa de preferência política do outro lado. Isso é injustiça. Isso é injustiça. Quando a justiça age dessa maneira, então está tendo dois pesos e duas medidas. É sobre isso que a palavra de Deus revela, para não termos pesos, dois pesos, né, e duas medidas.
É isso que a palavra de Deus está dizendo. Está dizendo, olha, tenha pesos e medidas exatos e honestos para que vocês vivam muito tempo na terra que o Senhor, seu Deus, dá a vocês. Uma das figuras, né, que está em frente ao Palácio da Justiça em cada cidade ou estado do Brasil é uma mulher, né, com a venda nos olhos. Ali é um exemplo de quê? Que a justiça ela não pode estar olhando para as pessoas que vai julgar, porque se estiver olhando para a pessoa, pode ser que alguém beneficie alguém só porque está vendo, por causa de alguma preferência. Mas a justiça deve olhar para os fatos, a justiça deve olhar para aquilo realmente que está nas leis, estabelecido nas leis, e assim justificar em cada situação o justo e punir aquele que está sendo injusto naquela situação. Então é isso que nós precisamos atentar e entender. E aí existe a justiça divina, e nós devemos atentar para o que é que a palavra de Deus diz em cada situação. Agora, eu quero continuar destacando para você algo, por que devemos rejeitar a injustiça. Primeiro, nós aprendemos que é porque Deus não se agrada da injustiça. E se nós desejamos agradar a Deus, devemos rejeitar a injustiça. Quem deseja agradar a Deus deve rejeitar a injustiça. Segundo lugar, por que nós devemos rejeitar todo tipo de injustiça, né? De injustiça. Segundo, porque quem planta injustiça colherá injustiça. Está essa palavra em Colossenses, tem um texto da Bíblia no livro de Colossenses. Quem está aí na live, no Facebook, pode estar, né, anotando aí cada um desses pontos, desses tópicos, dessa mensagem, dessa reflexão de hoje, para a edificação, né, de todos que estão aqui conosco, amém? Quem pode estar anotando, quem deseja aí pode anotar. Olha só que importante aqui essa palavra. Colossenses, capítulo de número 3, versículo 25, a Bíblia diz assim: pois aquele que faz injustiça receberá em troco injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Isso aqui é o que? A lei da semeadura. Tem muita gente que está plantando injustiça e está pensando que ele vai colher justiça. Mas uma das coisas que Deus ele determina é a questão da lei da semeadura. O que você planta, você colhe. Se você plantar injustiça, você vai colher exatamente injustiça. Amém? Então é muito sério essa questão do que nós estamos plantando, porque o que você está plantando, você também vai colher. O que nós plantamos, nós colhemos. Provérbios também, tem uma palavra aqui em Provérbios, que estarei lendo para você, sobre quem planta injustiça, quem age com injustiça, isso também ele vai colher. Provérbios capítulo 22, versículo 8, diz assim: o que semeia injustiça cegará males, e a vara da sua indignação falhará. Olha só essa palavra. O que semeia injustiça cegará males. Há pessoas que muitas vezes quando ele está plantando, ele planta sorrindo, ele planta, ele faz certas coisas e não reflete quanto aquilo que ele está fazendo. Mas essa palavra está mostrando aqui que o que semeia a injustiça cegará males. Então, por exemplo, um mal pode chegar na vida de uma pessoa porque ele está plantando injustiça. Olha como é sério isso. Um mal pode chegar na casa, na vida de uma pessoa,
Porque ela está plantando injustiça. Ela está tendo 2 pesos e 2 medidas. Isso é muito sério. Por isso que devemos sempre estar diante daquilo que ouvimos, daquilo que vemos, analisar. Inclusive analisar os 2 lados de uma história. Nunca ver somente um lado. Em tudo. Né? Nós temos aprendido com o tempo, ao estar com a vida e também ao estar servindo a Deus, fazendo a obra do Senhor, aprendido princípios sobre, e um deles é esse princípio da justiça, e buscando a Deus e a ajuda do Espírito Santo para nós praticarmos o princípio da justiça. Por exemplo, às vezes uma pessoa conta o seu lado da história, só que ele não conta o lado todo dessa história. E se nós julgarmos, se você julga apenas com base em uma parte da história, você vai cometer injustiça. Se tem 2 irmãos que têm um problema um com o outro, e é trazido apenas um lado da história, muitas vezes uma injustiça será cometida ali. Se tiver um problema entre um casal e apenas o marido falar o seu lado da história diante de um julgamento e não ouvir a história da mulher, da esposa, poderá haver injustiça, porque para ter justiça é necessário ver os fatos dos 2 lados. E o juiz julgar de acordo com a verdade. Porque se ele plantar, ele poderá plantar injustiça se ouvir só um lado. Isso em qualquer área, é no casamento, é um problema, às vezes um litígio entre 2 irmãos, às vezes é uma situação entre patrão e empregado, às vezes é uma questão, por exemplo, que está o Brasil hoje em todas essas questões, né, que há na sociedade da justiça brasileira. Se os juízes não julgar de acordo com a reta justiça, poderá condenar um lado sem atentar para o outro. E aí vai haver injustiça. O que a Bíblia revela? Que quem planta injustiça vai colher o mal. O mal poderá chegar na casa de uma pessoa, na vida de uma pessoa, de repente, por causa da injustiça. Por causa da injustiça. Às vezes alguém que quando está plantando injustiça, ele acha que vai ficar impune, que não vai acontecer nada depois. Mas a Bíblia diz que aquele que planta injustiça colherá o mal. Colherá o mal. Mais uma referência, Romanos 2, versículo 8, do 6 ao 8. Capítulo 2 de Romanos, do versículo 6 até o versículo 8. Olha só que palavra poderosa. Romanos capítulo 2, do versículo 6 até o versículo 8. Diz assim. Vou ler a partir do versículo de número 5. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do juízo de Deus. Isso mostra que existe o juízo da terra e dos homens, mas existe o juízo de Deus. E o juízo de Deus é um juízo que é perfeito. É um juízo pleno. E olha só. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então a Bíblia revela que vai ter o dia do juízo de Deus. Porque o juízo dos homens, eles precisam estar pautados pela verdade para procurar acertar e não errar. Mas
vai chegar o dia do juízo de Deus. E esse juízo ele retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Vida eterna aos que procuram, aos que perseverando em fazer o bem. Procuram glória, honra e incorrupção, incorruptibilidade, mas indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então, por que devemos rejeitar a injustiça? Porque quem planta a injustiça colherá o mal. Terceiro lugar, por que devemos rejeitar a injustiça? Porque vai ter o dia da ira de Deus manifesta contra toda a injustiça, como nós acabamos de ler aqui. Mas tem uma referência em Romanos 1:18, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A Bíblia revela que muitos procuram deter a verdade, impedir a manifestação da verdade pela injustiça, para promover a injustiça, para que a injustiça venha predominar. Então a Bíblia revela que a ira de Deus se revela do céu, ou seja, a ira vai se revelar contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade em injustiça. Por quê? Para que haja justiça é necessário haver a verdade, e não o engano, e não a mentira. Mas muitas pessoas não querem a verdade. Eu vou citar uma frase aqui, se você desejar, anote. Muitas pessoas estão desejando a doce mentira e rejeitando a dura verdade. Não rejeite a dura verdade por causa de uma doce mentira. Isso é uma palavra para nós. Existe muitas vezes algumas verdades que elas são dura e dói, só que liberta e salva. Existe aquilo que é a verdade, e muitas vezes ela é dura e dói, mas liberta e salva. Jesus declarou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Passou aí e fala um pouco dessa verdade que liberta, fala um pouco dessa dura verdade. Existe uma realidade que é dura, e muitos querem a doce mentira por causa dessa dura verdade. A Bíblia revela que aquele que rejeita a luz e ama as trevas vai colher a condenação. João capítulo 3, versículo 16, está falando ali a verdade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem não crê não é julgado. Quem nele crê não é julgado. Quem crê em Cristo não é julgado. E o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem manifestas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Olha que interessante. Quem ama a luz se aproxima dela. Quem ama a verdade, aleluia, ele vai se aproximar da luz para suas obras se manifestar. Porque quem ama a verdade, irmão, ele está buscando andar direito. Conhecereis a verdade. Muitas pessoas não estão praticando a verdade, ou o que é correto aos olhos do Senhor, a justiça, porque não conhece.
Mas quando ele conhece, ele vai buscar praticar. Agora, tem pessoas que conhecem a verdade, mas rejeitam essa verdade porque ama as trevas. E se ele ama as trevas, vai chegar o dia que vai sentir o real sabor das trevas, que é a condenação, a perdição eterna, a morte eterna, que é ir, em primeiro lugar, quando ele morre, tendo rejeitado a verdade, para um lugar chamado Hades ou inferno, e vai estar em tormento, mas aguardando o dia do juízo. E a Bíblia revela que no dia do juízo do grande trono branco, todo aquele que rejeitou a luz, que não foi encontrado o seu nome escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Passou o que é isso? É a dura verdade. Que se não houver arrependimento, se não houver conversão, vai desfrutar do juízo de Deus, de um julgamento, da punição, da condenação eterna. Mas se amar a verdade e se arrepender dos seus pecados para trilhar o caminho da justiça, então essa pessoa vai desfrutar da vida eterna, porque ama o bem e procura fazer o bem. Em quarto lugar, por que rejeitar a injustiça? Em quarto lugar, porque o amor não se alegra com a injustiça. Olha que importante essa palavra. Nós estamos vivendo uma época onde, quando alguém está sendo injustiçado, e é alguém que, uma pessoa que o outro lado não é próximo a essa pessoa, se alegra. Por exemplo, tem gente que se alegra quando há uma injustiça contra aquele que ele não gosta. Tem pessoas que quando alguém está sendo disciplinado, ele fica dando risada e aplaudindo. E a Bíblia revela o quê? Que o amor não se alegra com a injustiça. 1 Coríntios 13, versículo 6. Mas o amor se regozija com a verdade. Então, se tiver um julgamento e a verdade for vir à tona, aquele que anda na verdade for justificado, independente de quem seja, o amor se alegra com a verdade. No coração de quem tem o amor, né? E o amor é o quê? É o vínculo da perfeição. Esse amor que é o amor de Deus, ele se alegra com a verdade, não se alegra com a mentira. Pastor, mas tem um inimigo meu que ele está sendo punido com, mesmo que é injustiça. Então não se alegre. Aliás, a Bíblia diz que devemos amar inclusive os inimigos e orar por aquele que fala mal de mim e de você, pelos que vos maldizem. Imagina com a injustiça. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Então, quem rejeita a injustiça, as razões para se rejeitar a injustiça é porque se dentro de você há o amor de Deus, você não vai se alegrar com a injustiça. Em quinto lugar, e aqui nós encerraremos essa reflexão, porque quem nasce de novo deve viver na prática da justiça. Por que rejeitar a injustiça? Porque quem nasce de novo, ele deve viver na prática da justiça. Se alguém rejeita a justiça, essa pessoa não nasceu de novo. E aqui tem um versículo que diz assim: não reine o pecado, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, nem de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereças cada um de vós os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus como instrumento dentre os mortos
e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Pastor, o que é isso? Não coloque a sua vida, o seu corpo à disposição da injustiça. Sempre da verdade. Ah, eu vou contar uma mentira. Alguém diz assim, eu vou contar uma mentira, mas é por uma boa causa. Não. Não existe mentira por boa causa. Eu vou repetir. Não existe mentira por uma boa causa. Não existe mentira por uma boa causa. A boa causa sempre vai ser com a verdade. É isso que a palavra de Deus está mostrando. Então, não utilize a sua boca, é isso que o Senhor está falando. A boca faz parte do corpo. Então, a sua boca, a minha boca, deve ser instrumento de fazer o bem, de justiça. Então, por exemplo, alguém que é chamado para ser testemunha em um julgamento, e para ele ser testemunha, vai ter que mentir, contar algo que não é verdade. Isso é injustiça. Isso é injustiça. Alguém que, para defender uma pessoa, vai precisar mentir, é usar a boca para injustiça. Alguém que vai, alguém diz assim, é por uma boa causa, eu vou roubar, tirar algo de alguém aqui, mas é para ajudar uma outra pessoa. Isso é injustiça, não é por uma boa causa. Nada justifica o engano. É esse o sentido da palavra. Os meus membros, os seus membros devem ser instrumento de justiça. Quem nasce de novo agora, ele precisa apresentar os seus membros, os seus olhos, os seus ouvidos, a sua boca, as suas mãos como instrumento de justiça. Porque quem nasce de novo deve viver na prática da justiça. E eu encerro com Ezequiel 18, 20 e 21. Olha que palavra importante para o meu e o seu coração. Por que rejeitar a injustiça? Aleluia, pastor, e aqueles que estão na prática da injustiça? O que fazer? Está perdido? Está tudo acabado? Quem está vivendo na prática da injustiça? Está tudo acabado para essa pessoa? O que fazer? Vamos ler Ezequiel 18, versículo de número 20 e 21. Olha essa palavra. A alma que pecar, essa morrerá. Por que que eu e você, por que quem está na injustiça precisa rejeitar a injustiça? Por quê? Porque a alma que pecar, essa morrerá. O homem que vive no pecado, na injustiça, vai colher o fruto do seu próprio pecado. O filho não levará a iniquidade do seu pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a injustiça ou perversidade do perverso cairá sobre ele. Às vezes tem um pai que teme a Deus e está na prática da justiça. O filho é ímpio, está na injustiça. Pastor, o que acontece? Quando vier o julgamento ou uma punição, vai cair sobre aquele que está em pecado. Às vezes tem um filho que é obediente, mas o pai está na desobediência, na injustiça. O que vai acontecer? Virá o julgamento na vida dessas pessoas. Observe que houve nas escrituras situações, e até na vida, né, em si, mães que chorou e chora pelos seus filhos. Mães que aconselhou filhos para não trilhar, e está aconselhando não trilhar certos caminhos, mas tem filhos que estão na desobediência, desonra a mãe e o pai desrespeita e trilha um caminho de injustiça. Aí, quantas mães que choram, porque o filho que a mãe, o pai tanto aconselhou, trilhou um caminho de criminalidade, de injustiça, de ilegalidades, e aí veio alguma situação que tirou a vida dessa pessoa cedo. Isso porque, por causa da injustiça, está colhendo o que plantou. O pai tentou ajudar, a mãe tentou ajudar, mas o filho não deu ouvido. Quantas pessoas que nas congregações que prega a verdade, a palavra de Deus,
os pregadores, os pastores, os discipuladores, está ensinando, está pregando, está orientando, mas tem pessoas que colocam a mão no ouvido e diz: não quero ouvir essa palavra, não quero ouvir a verdade, porque prefere ouvir a dura, a doce mentira do que ouvir a dura verdade, mas que salva e liberta. É melhor você ouvir uma dura verdade que vai salvar e libertar do que uma doce mentira que vai lançar a alma no inferno. E eu encerro enfatizando: mas se o perverso se converter, Ezequiel 18, 21, se o perverso se converter dos seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá e não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Passou o que é isso? É quando há arrependimento, conversão. A mensagem que João Batista pregou foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem que Jesus Cristo pregou foi: arrependei-vos, porque o reino dos céus é chegado. A mensagem que Pedro, os apóstolos pregaram: arrependei-vos e convertei-vos para que seja apagado os vossos pecados e assim venham tempos de refrigério na presença do Senhor. Pastor, qual é a mensagem que vai trazer solução para a minha vida, mesmo que eu trilhei até aqui um caminho errado? É: arrependei-vos. O arrependimento hoje te levará a colher os frutos de arrependimento amanhã. Você colhe hoje do que você plantou ontem, mas se você plantar hoje arrependimento, virá os frutos do arrependimento. Aleluia, glórias a Deus. Pastor, e o que é? O que vem sobre a vida daquele que se arrepende da injustiça, dos pecados? Pedro declara: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E assim venham tempos de refrigério pela presença do Senhor. O que virá na vida daquele que se arrepende? Refrigério, alegria pela presença do Senhor. A presença de Deus vai entrar no seu coração, purificar você de toda injustiça. De toda injustiça. Purificar você de todo o pecado. Porque a Bíblia diz que pecado é injustiça. Então, o arrependimento fará o Espírito Santo morar em você. Através de quê? Da confissão. Se confessarmos os nossos pecados, 1 João 1,9, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Toda injustiça que já cometemos. Pastor, mas e aí? A realidade é que todos já cometeram injustiça. Olha só, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em vós, em nós. Mas se houver confissão, arrependimento, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos limpar, nos purificar de toda injustiça. Filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Pastor, qual é a palavra de Deus para mim? Se houver arrependimento e confissão hoje, há perdão, purificação através não dos seus méritos, porque de nós mesmos não temos méritos. Quantas falhas, quantas injustiças. Às vezes falhamos sem perceber que estamos em falta. Mas, se houver arrependimento, conversão, confissão, Ele é fiel e justo para, através do seu sangue, nos purificar de todo pecado.
pecado. Você que hoje quer tomar uma decisão de entregar a sua vida para Jesus Cristo, firmar com Ele um compromisso, uma aliança, confessar os seus pecados, esse é o momento, é o seu momento com Deus. Está orando pela sua vida. Fale com Ele agora. Pai, em o nome de Jesus, eu te agradeço pela tua presença e pela tua palavra. Por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, eu te agradeço. Apresento esse ouvinte que ouviu a tua palavra e entendeu que deve rejeitar a injustiça, deve rejeitar o pecado, balanças enganosas, pesos e medidas diferentes, mas que deve ser honesto e justo na tua presença, mas nós entendemos que há necessidade de arrependimento, de conversão, aleluia, de confissão de pecados, de injustiças inclusive. Nós oramos sobre isso neste momento. Há vidas que está confessando pecados, o perdão do Senhor alcançando cada vida, o perdão do Senhor alcançando cada coração arrependido, que almas e corações sejam purificadas nessa tarde, através do sangue de Jesus, como está naquele hino, venhamos nos tornar alvos como a neve, conforme a tua palavra nos ensina. Aleluia, ainda que os pecados sejam como a escarlata, vermelhos como o carmesim, nos tornaremos brancos como a neve. Que vidas que está recebendo a tua palavra se tornem brancos, se tornem aperfeiçoados através do sangue de Jesus. E a partir de hoje, comece a viver uma nova vida, apresentando a sua boca, os seus ouvidos, os seus olhos, as suas mãos e os seus pés, o seu corpo, a sua mente, como instrumento de justiça, como instrumento, aleluia, glórias a Deus, para a justiça e não para o pecado. Oramos por cada vida, invocamos a tua bênção e o teu refrigério em cada casa, em o nome de Jesus, e amém. Pense nisso e que Deus abençoe a sua vida.